Olá, hoje nós vamos falar sobre os modelos teóricos para a determinação da variação da entalpia da reação. O primeiro deles, que é a entalpia de formação, está na página 18 da apostila de vocês, é esse que a gente vai ver hoje. Então, existem três modelos para calcular a entalpia da reação. O primeiro, entalpia de formação, a lei de Hess e a energia de ligação. Então, hoje nós vamos falar sobre a entalpia de formação. Todos esses métodos, eles envolvem processos diferentes, mas o resultado final da entalpia da reação deve ser sempre o mesmo, que fique claro. Então, vamos ver como que a gente faz isso. Então, lá na página 16 da apostila de vocês, tem uma tabela que dá a entalpia padrão de formação das substâncias, que é o ΔH0 de formação, ΔH0F. Procurem lá na apostila 16 da tabela de vocês. E sabendo a variação da entalpia de formação de cada uma das substâncias, que são valores tabelados, e eles foram tabelados a partir de experimentos. Então, são valores experimentais que já foram tabelados e a gente pode utilizar eles. Sabendo o valor de cada um dos reagentes e dos produtos, nós conseguimos calcular o ΔH da reação. E como pode ser feito isso? Para calcular o ΔH da reação, a gente usa essa fórmula que está aqui embaixo. ΔH de formação da reação é igual à somatória do ΔH de formação dos produtos menos a somatória do ΔH dos reagentes. Então, se eu tenho produtos de um lado e reagentes do outro, eu somo os produtos, o ΔH dos produtos, eu somo os reagentes, se tiver mais do que um, né? Claro. Daí eu tenho o ΔH dos reagentes e quando eu faço a diferença de produtos menos reagentes, eu tenho o ΔH da reação. Então, aqui a gente tem essa tabela aqui do lado direito que mostra ΔH de vários produtos e reagentes. Eles se comportam de formas variadas dependendo da reação, né? Mas a gente tem o valor do composto. O que tem que ficar bem claro aqui, que isso vocês já viram na aula passada. Substância simples, no seu estado alotrópico mais disponível ou na sua forma mais simples, por exemplo, H2, O2, carbono grafite, que é a forma de carbono que é mais disponível na natureza, o enxofre rômbico, que nós temos dois tipos de enxofre na natureza, um é o rômbico, o outro é o monoclínico. Provavelmente vocês já viram isso no primeiro ano, mas se não, vocês vão ver mais para frente. O enxofre rômbico é o que está mais disponível na natureza. Então, o enxofre, quando ele é encontrado na forma rômbica, é a forma mais simples do enxofre. O nitrogênio N2, flúor F2, cloro Cl2, bromo Br2, iodo I2. Todas essas substâncias simples ou a forma alotrópica mais disponível, todas elas têm ΔH igual a zero, ΔH de formação igual a zero. E isso vai facilitar os nossos cálculos. Então, ao invés de ficar falando sobre fórmulas, sobre compostos, vamos fazer um exercício que aí vocês vão entender. Então, na página 18 da apostila de vocês, tem um exercício que é da combustão da glicose. A glicose, que é o C6H12O6, foi combustionada, ou seja, ela foi queimada. Aqui na apostila de vocês, foi dada a reação de combustão, ó. Reparem ali, na página 18 tem C6H12O6 mais 6O2, dando 6CO2 mais 6H2O. Ela já foi dada. Mas eu já vi muitos e muitos exercícios que falam assim, a glicose passou por um processo de combustão, calcule o ΔH da reação. E aí ele não dava a reação. E aí o que você tem que saber? Reação de combustão é uma formulinha. Ela não tem segredo. É a reação do composto, que nesse caso é a glicose, com O2, que é o oxigênio, para formar gás carbônico, que é o CO2, e água líquida. Sempre vai formar isso, gás carbônico e água líquida. Então tá escrito aqui, ó, a glicose é açúcar, né? Então ela é sólida. Mas o oxigênio é aquilo que tem no ar, então ele é gasoso. Dando
Sempre. Sempre reação de combustão. Então, formulinha, né? Reage com oxigênio para formar CO2 mais água líquida. Então, a glicose sólida mais O2, que é gás, né? Porque a gente sabe que o oxigênio está no ar, ele é um gás. Depois da flechinha, dando CO2, que também é um gás, é o dióxido de carbono, é o que você inspira o oxigênio e expele o dióxido de carbono, né? Que é o CO2. Então, ele também é um gás, né? Mais H2O líquida, porque a combustão forma água líquida, né? Então, qual que é o segredo aqui? A gente não tem os coeficientes estequiométricos. Essa equação não está balanceada. Então, a primeira coisa que tem que fazer é balancear a equação de combustão. Por quê? Equação de combustão não tem segredo. Reação com oxigênio para formar CO2 mais água líquida. Mas tem que sempre ser balanceada. Então, vamos ver aqui embaixo. Aqui embaixo a gente tem o quê? Do lado esquerdo, são 6 carbonos. Do lado direito, a gente tem carbono aonde? Só no CO2, né? Então, ali tem só 1. Então, o que eu tenho que colocar na frente do CO2? 6, porque daí o carbono vai estar balanceado. Agora, vamos ver o próximo. Vamos pegar o hidrogênio, que é uma dica, mas sempre deixe o oxigênio para o final, tá? Agora, vamos ver o hidrogênio. Do lado esquerdo tem hidrogênio aonde? Só lá na glicose, são 12, né? E do lado direito, tem hidrogênio na água, no H2O, e são 2. Então, para esse 2 virar 12, tem que multiplicar por quanto? Por 6. Então, vai um 6 ali na frente. Agora, nós temos que balancear o oxigênio. Então, agora vamos começar do lado direito. Do lado direito, nós temos quantos oxigênios? Ali no CO2, nós temos 6 vezes 2, né? Que dá 12. E quantos na água? 6 vezes 1. Então, 12 mais 6 dá 18. Então, nós temos 18 oxigênios do lado direito. E do lado esquerdo? Do lado esquerdo, a gente tem na glicose 6 e mais 2 ali no O2. Aonde que eu vou mexer? Se eu mexer lá na glicose, se eu colocar algum número na frente da glicose, eu vou alterar de novo carbono e hidrogênio. Então, não vale a pena eu colocar número lá. Então, eu vou colocar ali no O2, que tem só O2, e aí eu não estrago o que eu já tinha balanceado, né? Então, do lado direito, retomando, a gente tinha 18. Do lado esquerdo, já tem 6 ali na glicose, então, ali no O2 vai ter que ter 12, certo? Para completar os 18 do outro lado. Então, para aquele O2 virar 12, vai ter que colocar um 6 na frente. Tranquilo? Então, agora a equação está balanceada. Na tabela da página 16, ou ali na apostila de vocês foi dado, mas se vocês podem procurar lá na tabela. Procura as entalpia padrão de formação. Daí, se você for lá na tabela, você vai achar que para o C6H12O6, que é a glicose, é menos 1.268 kJ por mol. Importante ver esse por mol aqui, né? Porque ali a gente tem só 1 mol de glicose. Mas olha o oxigênio lá, por exemplo. Agora tem 6. Então, vai ter que multiplicar por 6. Daí, agora vamos pegar do oxigênio. Oxigênio, se você for procurar lá na tabela, você não vai achar. Já é mais um indício para você lembrar que o elemento, quando está na forma mais simples, ele não tem entalpia de formação. Então, o oxigênio é 0, né? E o CO2? O CO2 gasoso, se você for procurar lá na tabela, ele é menos 393,51 kJ por mol. E a água líquida? Procurando lá na tabela, também menos 285,83 kJ por mol. Então, eu peguei todos esses valores aqui, ó, coloquei ali em cima de novo aquelas substâncias que tem ΔH0, o oxigênio é uma delas, né? E agora eu vou substituir os valores. Então, repetir os valores que eu tinha pego lá na tabela, e agora vamos lá. Então, com a equação prontinha ali. C6H12O6 menos 1.268, já coloquei ali embaixo. Mais 6O2, então é 6 vezes 0, porque o O2 não tem ΔH. Do outro lado, 6 vezes CO2,
6 vezes menos 393,51, que é o valor do CO2. Mais 6H2O, que daí vai ficar mais 6 vezes menos 285,83. Então, do lado esquerdo, 6 vezes 0 vai dar 0. Então, sobra só o menos 1.268. Do lado direito, nada se anula. Então, eu faço a multiplicação ali. 6 vezes menos 393,51 dá aquele número ali embaixo, menos 2.361,06. Aí eu repito aquele mais ali da fórmula, né? E aí faço a outra multiplicação. 6 vezes menos 285,83, que fica menos 1.714,98. Do lado esquerdo continua só menos 1.268 kJ, e do lado direito, olha o que eu tenho ali, menos 2.361,06, mais menos. Quando eu faço mais com menos, fica menos, certo? Então, menos 2.361,06, menos 1.714,98, vai ficar aquele valor ali embaixo, menos 4.076,04. Pronto, cheguei na entalpia. Na entalpia dos reagentes e dos produtos. E para calcular da reação, eu tenho que fazer dos produtos menos dos reagentes. Onde estão os reagentes? Do lado esquerdo. Onde estão os produtos? Do lado direito. Então, é só fazer aqueles valores ali. O ΔH vai ser somatória dos produtos, que é aquele menos 4.076,04, da fórmula um menos, a entalpia dos reagentes, que tem mais um menos lá. É muito importante que vocês prestem atenção nos sinais aqui. Por quê? Ó, vocês estão vendo que a fórmula é somatória dos produtos menos somatória dos reagentes. E aí, você tem que levar em conta aquele menos da fórmula lá. Ele repete, e aí você coloca o valor dos reagentes, que também é negativo. Então, quando você for fazer esse jogo de sinal aqui, vai ficar quanto? Menos 4.076,04, e o menos com menos fica mais, né? Porque você está multiplicando dois números negativos. Então, mais 1.268. E aí, quando você faz essa conta aqui, é como se você devesse 4.076,04 e tivesse 1.268. Então, você fica devendo 2.808,04, menos 2.808,04 quilojoules. Isso quer dizer que foram liberados essa quantidade de quilojoules. Vocês repararam que deu negativo? É porque reação de combustão é sempre exotérmica. O ΔH tem que dar negativo na reação de combustão, tá? Porque senão tem alguma coisa errada. Tranquilo. Então, agora vamos fazer os exercícios. Na página 22, exercício 1A. Vou fazer alguns e depois vou passar alguns para vocês, tá? Então, ali está dizendo assim, os valores das entalpias padrão de formação de algumas substâncias foram registrados em uma tabela no decorrer desta unidade. Utilize esses dados para determinar teoricamente a variação de entalpia dos seguintes processos, indicando se é isotérmico ou endotérmico. Então, vou fazer a letra A. É uma reação de combustão. De novo, ela foi dada montadinha ali, tá? Então, dessa vez eu não vou montar ela de novo, vou só pegar ela pronta aqui, que ela me foi dada, né? Mas vocês já teriam condições de montar se ele não tivesse falado. Se ele tivesse falado para vocês só qual era o etanol, você sabia montar a equação de combustão, porque é a reação com O2 para dar CO2 mais a água líquida. E aí balanceia, tá bom? Então, tá ali, montadinha. Aí eu peguei a tabela, fui lá, procurei o etanol, que tem aquele valor de ΔH, o O2 vai ser 0, né? Como a gente já sabe. Daí procurei o CO2, que tem aquele valor ali, circulado, e a água, que tem aquele valor ali também. Então, quando eu fui substituir, como ficou? Do etanol, menos 277,69. Mais do O2, seria 3 vezes 0, né? Mas daria 0 de qualquer jeito, então mais 0.
Do outro lado, 2 vezes CO2. O CO2 é menos 393,51. E aí, mais 3 vezes água. Então, é 3 vezes menos 285,83. Quando eu faço menos 277,69 mais zero, fica só o menos 277,69. E do outro lado eu tenho que fazer por partes, né? 2 vezes menos 393,51, faço essa conta. Depois, 3 vezes menos 285,83, faço essa conta. E aí depois eu somo as duas. E aí, façam isso em casa e vejam se vocês encontram aquele valor ali de menos 1.644,51, tá? Então, encontrei os reagentes, encontrei os produtos, agora só tenho que calcular o ΔH da reação, que é a somatória dos produtos menos a somatória dos reagentes. Os reagentes estão lá daquele lado, menos 277,69. Os produtos aqui do outro lado, menos 1.644,51. Quando eu substituo, o ΔH fica menos 1.644,51, menos da fórmula, o dos reagentes, que também é negativo, menos 277,69. Aí, tem que fazer o jogo de sinal, né? Como ficaria? Menos 1.644,51 mais 277,69, por causa do jogo de sinal. E aí ficaria menos 1.366,82 quilojoules. Novamente negativo, né? Reação isotérmica, ainda bem, porque é uma reação de combustão, né? Tem que dar negativo. Na página 23, o exercício 3. É possível preparar gás oxigênio em laboratório pelo aquecimento cuidadoso de clorato de potássio, de acordo com a reação. Então, ele me deu a reação e olha ali, ele me deu o valor do ΔH da reação. ΔH é igual a mais 812 kJ. Ele já me deu o valor do ΔH da reação. O que será que ele vai pedir para eu calcular? Porque até agora era esse ΔH ali que a gente estava calculando, tá? Então, vamos ver a pergunta. Supondo que a entalpia do KCl vale mais 486 kJ por mol, então ele deu a do KCl, e considerando o sistema a 25 graus Celsius e 1 atm, qual é o valor da entalpia padrão do KClO3 em kJ por mol? Então, agora, ao invés de pedir para calcular o ΔH da reação, ele está querendo o valor da entalpia padrão de formação do reagente, nesse caso ali, que é o KClO3. Então, a gente vai adotar o mesmo procedimento, só que daí, no lugar de saber o ΔH do KClO3, nós vamos colocar X e vamos calcular esse X, tá bom? Então, vamos lá. 2KClO3, ali está a reação. Daí, ele quer saber a entalpia padrão do KClO3, então, no lugar do KClO3, eu coloco X, então fica 2 vezes X. Do outro lado, tem 2 KCl. Do KCl ele me deu, tá ali, mais 486. Então, 2 vezes 486. E aí, falta do O2. O O2 é zero, né? Porque a gente já sabe que no estado simples, ela é zero. O ΔH da reação também já sei, que já foi dado do exercício. Agora, vamos fazer aquelas multiplicações ali. 2x continua 2x. Do outro lado, 2 vezes mais 486, fica mais 972. E 3 vezes 0 fica 0. E o ΔH eu só repito. 2x é igual a 972 mais 0, que dá 972. O ΔH eu só repito. Então, achei dos reagentes, achei dos produtos e eu tenho o da reação. Então, vamos substituir ΔH da reação mais 812. Esse foi o que ele me deu. Somatória dos produtos, os produtos são aqueles que ficam do lado direito da flecha, né? Então, mais 972. Menos dos reagentes, os reagentes é aqueles que ficam do lado esquerdo da flecha. Então, 2x. Então, rearranjando isso aqui, eu vou jogar o menos 2x para o outro lado. Ele vai ficar mais 2x lá do outro lado. E aí, aquele mais 812 que estava lá do lado esquerdo, eu vou passar para o lado direito. Vou juntar ele com o 972.
Então, ele ficou dessa forma assim, 2x igual a mais 972 menos 812. Então, quando eu faço 2x igual, essa diferença ali daria 160. E aí, como eu quero o valor do x, que eu quero só do KClO3, não de 2 KClO3, né? Eu passo aquele 2 dividindo, então fica 80 kJ por mol de KClO3. Tudo bem? Então tá bom, muito obrigada.